esse personagem é muito mais parecido com você do que você imagina, e a história dele prova isso. Galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, esse é o canal Contra as Estatísticas, e eu tava reassistindo esse filme, galera, antes de ontem, A Família do Futuro, e quando eu fui reassistir ele, pude perceber algumas peculiaridades e relembrar de muitas lições valiosas que eu recebia do meu avô na época que eu assisti. Lições como toma cuidado, cuidado com quem você anda, não ligue para certas coisas, não escute muito a opinião das pessoas, coisas assim, sabe, que vó geralmente nos ensina. E o sentimento que este personagem sente é algo que muitas pessoas passam ao decorrer da vida delas, galera, e que pode estar estagnando a vida dessas pessoas, e muitas vezes pode ser você que está assistindo, ok? Galera, esse era um dos meus filmes preferidos da infância, e justamente pela forma com que o protagonista via e enfrentava as dificuldades, eu me via muito assistindo esse filme várias e várias vezes, ok? Quando eu era pequeno, eu tinha essa mania mesmo de quando eu assistia um filme novo, eu ficava assistindo ele várias e várias vezes até enjoar. Chegava um ponto de muitas vezes eu descobrir até mesmo as falas dos personagens sem mesmo eles dizerem. Mas no final das contas, galera, agora que eu reassisti esse filme e pude rever ele analisando com uma visão um pouco mais adulta, percebi que o vilão ele tem muitas semelhanças, e semelhanças incríveis com muitos jovens da geração Z, onde muitos deles estão passando pelos mesmos problemas, é claro, não exatamente igual ao vilão do filme, que a gente já vai falar sobre ele, mas passando pela crise psicológica e problemas do passado que carregam, ok? E isso, galera, faz com que nossa vida fique parada. Levar problemas do nosso passado até o nosso futuro fará com que um peso gigantesco fique sobre nossas costas, impedindo, galera, muitas vezes da gente estar avançando em áreas que deveríamos avançar na nossa vida, principalmente na área mental e financeira, ok? Mas para vocês entenderem melhor, a gente vai falar um pouco sobre a história do personagem e comparar um pouco com alguns problemas que as pessoas têm no cotidiano delas, ok? Para começar, galera, esse é o personagem, o nome dele é Gooby. Ele é o colega de quarto do Louis, que é o protagonista do filme. Ele também é órfão, assim como o Louis, e ambos vivem nesse orfanato, se eu não me engano, desde que nasceram, ok? O Louis, ele é deixado na frente do orfanato pela mãe dele, ainda quando é bebê. E qual que é o objetivo do Gooby, afinal de contas? O objetivo dele, galera, era vencer o campeonato infantil de beisebol. E, analisando o filme criticamente, eu creio que o Gooby, ele colocou o peso inteiro da vida dele nesse campeonato. E vocês vão entender isso já já. O que acontece? Quando o Louis ele tá passando por um processo de criação de uma nova máquina, já que o Louis ele é um inventor no filme, ele inventa máquinas, ele inventa criações mirabolantes e tenta provar isso para as pessoas, provar que ele não é só um órfão, provar que ele é muito mais do que aquilo que as pessoas enxergam que ele é. Ele não quer ser uma vítima, ele não quer se limitar porque ele não é igual aos outros. O Gooby, ele não tem tanto esse viés de protagonista, tá? O Gooby, ele é uma pessoa um pouco mais tranquila, um pouco mais simples, ele não tem características tão notáveis, mas ele é um garoto comum que quer jogar beisebol e ele tá participando do campeonato, ok? Porém, o que acontece? Quando o Louis ele começa a inventar essa nova máquina, ele passa noites e noites, em claro, aperfeiçoando ela e construindo ela da maneira mais eficiente possível na cabeça dele. Consequentemente, o Gooby, por ser colega de quarto dele, acaba passando por esse processo também. E muitas vezes ele não consegue dormir por conta dos barulhos de máquina, o Louis usando ele como cobaia sobre a máquina que ele ia criar. Qual que é o intuito dessa máquina? Só para vocês não ficarem perdidos. Galera, o intuito da máquina do Louis é que ele coloque na cabeça dele e, através dessa máquina, ele consiga enxergar memórias do passado que ele não se lembra. Qual que é o objetivo dele? Ver o rosto da mãe dele e buscar entender por que a mãe dele deixou ele no orfanato. O Gooby, ele não demonstra esse sentimento, ele não quer saber do passado dele. Como eu disse, ele é só uma criança comum. Mas ele está se dedicando muito nesse campeonato. Mas o que acontece?
Por conta dele não conseguir dormir, galera, ele acaba perdendo o campeonato e passando por um trauma severo. Por quê? Pela falta de sono, ele perdeu muitas jogadas, e muitas jogadas fizeram com que o time dele criasse um ódio contra ele, já que colocaram a culpa inteiramente nele. Daí a gente já começa a ver um erro fatal, porque muitas vezes, por você ser o mais fraco ou uma possível vítima daquela situação favorável, todo o time ou todo grupo de pessoas vai colocar a culpa em você por você ser o mais frágil, entendeu? E o Gubi, ele estava nessa situação nesse momento. Por conta disso, o time acabou desprezando ele, batendo nele, e o treinador ainda fez com que ele fosse expulso do campeonato, dizendo para que ele abandonasse o esporte, que aquilo não era para ele, ok? Esse foi um trauma severo na vida do Gubi, que fez com que seu eixo comportamental e psicológico inteiro mudasse. O que começou a acontecer? A sua frustração e a raiva fizeram tanto ele mudar que pais que queriam adotar ele ficassem assustados com as coisas que ele dizia, porque ele novamente sempre se lembrava daquele momento, o momento em que ele apanhou, o momento em que ele perdeu, e colocando sempre a culpa no Lewis, porque não deixou ele dormir. Consequentemente, ele acabou colocando um cabresto nos olhos dele. Há uma cena muito interessante, galera, dele passando pelos corredores da escola e uns colegas acabarem falando com ele, um elogiando ele e o outro chamando ele para dormir na casa dele ou fazer algum programa para os dois juntos. Só que quando ele vai finalizar a frase, ele diz: todos me odiavam. O que isso quer dizer? Ele não enxergava mais um sentido na vida por conta que ele deixou toda a esperança do futuro dele naquele campeonato. A vida dele estava moldada por um único caminho. O único caminho para ele era vencer, e se ele não vencesse, ele não era mais nada. Isso, galera, também é muito explorado no livro Mindset, que eu disse para vocês que eu estou lendo, ok? E eu estou usando ele também como base para analisar esse personagem. Consequentemente, galera, como eu disse para vocês, todo o eixo dele muda. A visão de mundo dele acaba mudando. E por conta disso, ele acaba crescendo de maneira amargurada, frustrada e completamente perdida. Existe uma cena também dele crescendo, mostrando como foi o crescimento dele. Porque o grande vilão do filme é a versão dele adulta. E nessa cena, onde mostra ele crescendo lá dentro do orfanato, o próprio personagem diz que ele nunca saiu do orfanato. Ele passou o restante da infância, a adolescência, jovem adulto e provavelmente adulto de meia idade quase que inteiro naquele orfanato. Essa cena, galera, é muito forte porque reforça a ideia dele da mágoa, do rancor, do ódio, e ele externaliza isso para o Lewis novamente, só que de maneira verbal. Ele fala: a culpa é dele, a culpa não é minha. E isso, galera, é algo que muitos jovens fazem. Eles não buscam outras maneiras, eles não enxergam outros caminhos. E muitas vezes, galera, colocamos a culpa de nossos problemas em outras pessoas ou em outras situações. Muitas pessoas, galera, por viverem em ambientes completamente desfavoráveis e fora do comum, acabam fazendo com que você realmente não veja outras possibilidades. E você acaba se apoiando na única coisa que você é boa. No caso do personagem, ele só era bom, tecnicamente, né? É o que o filme mostra, ele só era bom em beisebol. E ele apostava tudo nisso. Existem muitas pessoas, galera, até mesmo adultos, que se veem numa situação tão complicada que eles novamente colocam o pilar de sustentação da vida deles na única coisa que eles sabem fazer. E não ampliam seus conhecimentos e não ampliam o seu conhecimento interior para que você possa buscar outras oportunidades. E galera, isso é muito forte porque muitas pessoas, principalmente da geração Z, fazem isso com muita frequência, colocando culpa muitas vezes em algo que não está no controle deles, como em terceiros, na política, no ambiente, no local. E galera, dizer que isso não influencia é uma completa mentira. Influencia, e influencia muito. Mas a questão é que a gente não pode ficar somente atraindo as coisas negativas para nossa vida. Nós temos que tentar buscar
as formas de extrair coisas boas dos piores lugares ou das piores situações. É claro, não é todo mundo que vai ter esse tato e não é todo mundo que vai conseguir tirar, mas ainda assim a gente precisa fazer esse tipo de esforço, tá? Voltando pro personagem, ele culpou uma única situação e uma única pessoa pelo fracasso da vida toda. Entende-se que o personagem ficou com esse problema tão internalizado que ele não buscou outras formas de enxergar um outro tipo de futuro. Ele poderia ter tentado outro esporte, ele poderia ter buscado ajuda da cuidadora do orfanato, ele poderia ter simplesmente saído do orfanato quando algum dos pais fosse lá para adotar ele, e em vez de externalizar a raiva para os outros, ele contesse naquele momento onde ele ali ia encontrar uma brecha para sair do orfanato. E consequentemente, quando você muda de ambiente, a sua mente começa a mudar também. E convivendo com pessoas de ambientes diferentes, isso também acontece. Era uma das possibilidades que o Gubi poderia ter pensado, e isso não acontece. Consequentemente, ele acaba se tornando uma pessoa doente. Isso é mostrado no desenho também, onde ele cresce magro, com pouco cabelo, com uma aparência terrível, justamente porque ele também não via mais sentido em se cuidar. O único sentido da vida dele era fazer com que a vida do Louis fosse um inferno. E isso, galera, também é mostrado muito em pessoas hoje em dia, onde você acaba colocando a culpa da sua vida inteira em uma certa pessoa e você quer que aquela pessoa sinta a mesma dor ou o mesmo trauma que você passou. E galera, isso é péssimo, porque é mostrado em diversos locais, em diversas situações, onde você busca tanto fazer o mal para aquela pessoa que quando você finalmente consegue, você nem naquele momento se sente satisfeito. Isso é algo terrível, galera. Nunca devemos devolver na mesma moeda. E é isso que você tem que analisar deste personagem. Pode ser que você que está assistindo esse vídeo esteja passando por esse tipo de situação. Não culpe o outro, e mesmo que o outro seja o culpado, se você fica externalizando ou internalizando que aquela pessoa é o seu problema, ela tem domínio sobre sua vida. No livro das 48 Leis do Poder, isso também é citado, ok? Mas voltando, o personagem, consequentemente ao crescer, ele acaba encontrando a sua muleta ou a sua principal aliada, que é a Doris. O que é a Doris no final das contas? A Doris é um chapéu inteligente que é uma das criações do Louis que acabou dando errado. Doris é a clara visão de toda a raiva externalizada do Gubi em forma mais severa, ou seja, toda a raiva, todo o rancor e toda a maldade do Gubi é a Doris, e é por isso que ele se une a ela. É claro, a Doris ela é um personagem muito importante, porque ela também usa da manipulação dela para fazer a cabeça do Gubi. Consequentemente, o Gubi se torna o hospedeiro da Doris. Porque a Doris, galera, é um chapéu. E essa correlação também é muito inteligente. Porque o Gubi não tirava o Louis da cabeça. A única coisa que ele pensava era fazer com que o Louis sofresse. E a Doris fica na cabeça dele. Não só como um chapéu, não só como uma ferramenta, mas também como a criatura que faz a simbiose com o Gubi e, consequentemente, ele acaba se arrependendo depois de ter se unido a ela. A Doris, ela não queria apenas se vingar. A Doris se sentia escravizada por ter sido criada, não aceitar aquela situação e ainda por cima ser descartada. Para aquilo, a Doris foi a gota final. Apesar de ter sido uma criação falha, ela não se considerava falha e buscava também dar um jeito de destruir todo o futuro que ambos, tanto a Doris quanto o Gubi, consideravam perfeitos para o Louis. E ambos usaram um ao outro para destruir um personagem principal. Galera, o que a gente tira de lições de tudo isso? Além de tudo isso que eu falei para vocês, existem inúmeras formas, galera, da gente acabar mudando essa situação, fazendo o completo oposto de tudo que eu falei aqui. Lembrem-se, vocês precisam se conhecer,
Se conhecer é a primeira chave para vocês buscarem entender respostas internas e o caminho que vocês precisam seguir. É claro, existem inúmeras outras formas e pessoas que podem estar te ajudando, pessoas específicas que você confie. Mas fazendo completamente o oposto, galera, de tudo, vocês vão conseguir se tornar pessoas melhores e não ser como o Goob do futuro. Agora, galera, vamos entrar em um pequeno paralelo aqui, bem rápido. No final do filme, o Louis consegue voltar no tempo, já que ele tinha ido para o futuro. Ele volta no tempo e ele acorda o Goob bem no momento crucial, onde ele iria agarrar a bola para vencer o campeonato. O Louis acorda o Goob e o Goob vence o campeonato. Posteriormente é mostrado no final do filme que ele é adotado por uma família, ele ganha o troféu dele e ele se sente muito melhor. A questão é, realmente esse foi o melhor futuro para o Goob? Aonde ele venceu e a vida dele inteira é ainda colocada naquele pilar. Trazendo agora os conceitos de mindset para essa análise, a gente pode ver duas situações. A situação padrão, que é onde o Goob vira o vilão e vai atrás de se vingar, se a gente traz para um conceito um pouco mais real, onde o personagem ele aprendeu com os erros dele, muito capaz que ele tivesse um desenvolvimento muito maior. Até porque, se a gente colocar na ponta do lápis, o Goob e o Louis eram amigos no passado. Nada impedia de que o Louis no futuro, por conta de se sentir mal, ajudasse o Goob a se desenvolver, a saber quem ele poderia ser, fora toda aquela angústia. E vendo agora o Goob numa outra perspectiva, onde ele venceu e a vida dele inteira está baseada naquela vitória, o personagem ele por si só pode ter dado um tiro no próprio pé. E por que eu digo isso? Ele não teve essa fase de amadurecimento. É claro, galera, a gente está analisando com cenas que apareceu no filme, a gente não pode criar cenas do nada, ok? Mas ainda assim, a gente consegue correlacionar. Com isso, eu, na minha visão e na minha opinião, acredito que a versão onde o Goob vence o campeonato pode não ter sido a melhor versão dele, porque no final das contas, como eu disse, a vida inteira dele vai estar baseada em uma única situação, em uma única vitória. E pode ser que ele se limite a descobrir coisas novas. Coisas, galera, que vocês também precisam fazer. Não é porque você é bom em uma coisa que sua vida tem que estar voltada a 100% daquilo. Não é porque você é bom num esporte, não é porque você é bom em uma matéria, e não é porque você conheceu determinada pessoa que você precisa viver em razão daquilo. Você tem escolhas, você tem outras opções, e quanto mais conhecimento e análise você pode fazer de si mesmo, mais opções e mais escolhas você tem. E principalmente, galera, para melhor, para você se tornar uma pessoa melhor. Esse filme traz um ensinamento psicológico muito forte. E quando você assiste quando você é pequeno e depois reassiste quando é adulto, você tem uma sensação muito nostálgica e um sentimento muito bom assistindo esse filme. É por isso que ele é um dos meus filmes favoritos, galera. E esse vídeo foi criado em volta de toda essa análise, porque esse personagem ele é muito mais parecido com você do que você imagina. Galera, eu realmente espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem ver um vídeo que eu falo um pouco mais sobre amadurecimento e olhar a perspectiva ruim com outros olhos, esse vídeo que vai estar aparecendo na tela pode estar ajudando vocês, ok? Novamente, eu espero que vocês tenham gostado. Curtam, se inscrevam, compartilhem e tamo junto.